Shalom, shalom. Eu sou a Mora Hayá, estou aqui com a nossa irmã Rachel. Hoje no nosso canal temos perguntas dos nossos irmãos e irmãs sobre o cumprimento das mitzvot, sobre a Torá. Baruch Hashem, a irmã Rachel vai fazer as perguntas. Nós vamos tentar aqui esclarecer as dúvidas dos irmãos. Baruch Hashem. Então, o irmão perguntou: quais são os principais preceitos do judaísmo? O judaísmo é a religião do povo do Eterno. O principal preceito, como o Mashiach Yeshua já nos ensinou, é ouvir Israel. Adonai é o teu Elohim, Adonai é um. E o segundo preceito, que tem a mesma força que esse, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, a base da Torá está nestes dois mandamentos. Ter um amor verdadeiro e incondicional ao Eterno, obedecendo seus mandamentos, e amar incondicionalmente também os nossos irmãos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. A segunda pergunta foi: por que fazer 4 rezas todos os dias? Quando nós não temos mais a possibilidade de fazermos os sacrifícios no Beit HaMikdash, no templo sagrado, por conta de que ele hoje não existe, está destruído no físico, então precisamos trabalhar a Deus. O serviço divino passou a ser feito individualmente por cada judeu. Precisamos então fazer o serviço com nossos lábios, o louvor a Deus no sentido de trabalhar a Torá. Trabalhamos a Torá, fazendo as confissões a Deus, louvando e engrandecendo a Deus, agradecendo a Deus todos os dias. Nisso, nós temos as mesmas quantidades de serviço que eram prestados no templo sagrado, pela manhã, pela tarde e à noite. E antes de dormir, existe um mandamento de falarmos, recitarmos o Shema Israel, e também é importante fazermos, então, uma introspecção, um vidui, uma confissão de pecados, para que não possamos, então, guardar e fazer acúmulo de pecados. Baruch Hashem. Baruch Hashem. O que é monoteísmo? Monoteísmo é a adoração a apenas uma força. No sentido de adorar apenas uma divindade, escolhendo sim ser fiel e levar os ensinos e levar a vontade, o trabalho àquela divindade apenas. No sentido de apenas adorar um Deus, uma autoridade. Nós, judeus, somos monoteístas. Quais são as principais correntes do judaísmo? O judaísmo se divide hoje em algumas correntes. Nelas está contido os ortodoxos, que existe também uma vertente ortodoxa, ultra-ortodoxa. Também existem os tradicionais, que nos encaixamos. Também existem os messiânicos, que são levados ao ensino apenas no sentido de voltar à adoração até mesmo ao Mashiach. Isso nós não praticamos. Contudo, todo judeu é messiânico no sentido de esperar por um Mashiach. Todos eles são os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, os tradicionais, os messiânicos e também os reformistas, que são aqueles judeus que infelizmente estão abrindo as práticas para a entrada de algumas reformas. E nós sabemos que a palavra do Eterno não deve ser reformada, ela deve ser originalmente seguida. Baruch Hashem. Baruch Hashem. O que é kippá? Kippá é a cobertura que o homem usa na cabeça, o homem judeu. O kippá, ele é a diminuição do talit. Para que o homem não fique o tempo todo com o chale de reza, ele usa então o kippá, que vai fazer a menção de que algo está sobre sua cabeça. E esse algo nós sabemos que era o Eterno, Baruch Hashem. Assim como as mulheres usam também o ksui, esta cobertura de cabeça. Existe pecadinho e pecadão? Baruch Hashem. Verdadeiramente existe. Existe 4 tipos de pecados. Então existe um pecado menor e existe também pecados maiores. Existe o het, que é um pecado cometido, um erro sem querer. Existe o avon, que é um pecado que a pessoa tem consciência de que vai praticá-lo, porém não tem intenção de maltratar ninguém a não ser ele mesmo. Nós podemos ter um exemplo do avon, comer uma carne proibida, por exemplo. A pessoa está prejudicando somente a si mesma. Tem o pecha, que é um crime, ou seja, faz com a intenção de machucar o outro,
faz com a intenção de prejudicar o próximo. E existe também um pior de todos, aquele que é imperdoável, que é o grande pecado da blasfêmia contra o Eterno. Sendo cristão, posso me casar com um judeu ou judia? Nós não devemos ter julgos desiguais em casamentos. Contudo, se a pessoa antes de se converter ao judaísmo já está casado, ela deve lutar por seu matrimônio. Assim sendo, ela deve brilhar a luz da Torá em seu lar e assim trazer a manifestação da conversão à palavra do Eterno ao seu companheiro. Uma irmã perguntou, por que não come carne de açougue? Baruch Hashem. A carne que é vendida nos açougues, basicamente, são animais que foram abatidos de forma errada, não da forma correta como a Torá devidamente nos manda abater os animais. Os animais, para podermos digeri-los, eles precisam passar por uma sheretá da forma que os animais eram abatidos no templo sagrado. Com isso, não podem ser usados nenhum tipo de violência, de pancadas nos animais, choques elétricos, nada disso. E, infelizmente, as carnes que são encontradas nos açougues passam por essas torturas antes do abate. Por que nós, judias, não podemos vestir qualquer tipo de roupa? É importante saber que o judeu tzadik é chamado de tzadik. Mas a judia tzadik, aquela que é justa diante do Eterno, quando ela se perverte, ela é chamada de sentsiniut. O homem judeu tzadik, quando perde sua justiça, é chamado de rachá. Para uma mulher, ser perversa é ser sentsiniut, sem recato. Com isso, nós somos a representação da Shekhinah. A Shekhinah é a presença divina. E as partes ocultas de nosso corpo, assim como no Gan Eden, perdemos o direito de mostrá-las. Aqui neste mundo não temos direito de mostrá-las. Não existe uma santidade no ambiente. Aqui existe o bem e o mal. Está tudo misturado. Por isso devemos cobrir as partes íntimas dos nossos corpos. As mulheres devem se portar com decência. Não há necessidade de inventar muitas dificuldades. Contudo, seja uma roupa que não atraia a atenção para as partes privadas de nosso corpo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Um irmão perguntou se os judeus pudessem vestir regata ou não usar o tzitzit. Como eu disse, as partes privadas de nosso corpo devem estar guardadas. As axilas são partes privadas. Com isso, precisam estar guardadas. Mesmo os homens devem guardar as axilas. As mulheres devem guardar também. As mulheres devem descer um pouco mais as roupas para evitar que, quando mexer as mãos, mostrem suas axilas. Nas axilas contém glândulas sudoríparas. Nestes locais fechados, onde existe a manifestação maior da saída de impurezas do corpo, precisam então ser privados. Onde sai impureza? Nós sabemos as partes íntimas onde sai impureza, devemos então guardá-los. A parte da mama da mulher não sai impureza. Contudo, a mama da mulher, ela é um alimento para seu filho. É para ser tratado dessa forma. O marido tem direito ao corpo da mulher, independente de parte privada ou não. Contudo, a mulher só deve mostrar o seu corpo a seu marido. E o marido também só deve mostrar o seu corpo à sua mulher. E quanto ao tzitzit? Sim, o tzitzit, eu disse... Não, eu falei de talit, que o talit contém o tzitzit. Então, vamos falar sobre o tzitzit. O homem deve vestir o tzitzit por mandamento do Eterno após a queda do homem no deserto com o bezerro de ouro, pois o homem mostrou ao Eterno, naquela ocasião, que se esquecia facilmente de seus mandamentos. Com isso, o Eterno disse para Moshe falar ao povo, fazer tranças, o tzitzit. Eles vão, então, fazer com que o homem se lembre de suas obrigações com os mandamentos do Eterno. Ao se levantar, o homem deve vestir esta vestimenta de 4 pontas, em cada ponta um tzitzit, fazer a bênção para estar se lembrando sempre que olhar para elas de cumprir a Torá do Eterno. Quando nós, judias, vamos à praia, podemos vestir biquíni? Como disse, as partes privadas dos nossos corpos devem ser guardadas. As mulheres, mesmo num local como a praia, devem utilizar roupas adequadas que não mostrem suas partes privadas. O colo, as axilas, as coxas, todas devem ser cobertas
Podem então usar bermudas compridas até os joelhos e blusas que nós já temos para utilizarmos no sol, blusas com o tratamento UV. Esta blusa é adequada para utilizarmos na praia, tanto as mulheres quanto os homens. É normal a Lashon Hará? A Lashon Hará é algo que o nome já diz, língua má. Nada que é mal pode ser tido para nós como bom ou normal. A Lashon Hará e suas poeiras devem ser eliminadas de nossa vida. Por isso, é importante lembrarmos dos mandamentos a toda hora, inclusive com o uso do tzitzit, os homens. E as mulheres, Baruch Hashem, termos bastante cuidado com a nossa língua. Quando formos comentar sobre algo, lembramos em comentar sobre coisas, sobre temas, sobre objetos, sobre assuntos que fazem parte do geral, do cotidiano social, sem que possamos então atingir moralmente ninguém, falar mal de ninguém, mesmo que esse alguém realmente mereça. Melhor não falar mal de ninguém, não usar a língua para o mal. Podemos comer alguma massa crua? Não devemos comer massa crua, porque a massa é feita de farinha, e a farinha é chamada em hebraico de retan. O pecado é escrito com as mesmas letras, ret. Então, por conta disso, podemos emular o pecado se comermos farinha crua, no sentido de ser uma massa pronta para depois ser cozida. A irmã perguntou, e se for convidado para comer na casa de um goi, e mesmo sendo avisado sobre nossa dieta, e sem aviso ele serve comida proibida, cometi pecado? No sentido de você não saber que ali havia comida proibida. Nesse sentido, você cometeu o pecado, infelizmente. Existe, como eu disse para vocês, níveis de pecado. Então, você acabou por cometer o ret, que é o sem querer, mas cometeu o pecado. Por isso, é muito importante, meus irmãos, nós não andarmos por aí em lanchonetes comendo, nem em casas de pessoas que têm má intenção. Se caso você precisar se alimentar na casa de um parente, e que esse parente, infelizmente, fez alguma coisa que você não sabe, antes mesmo de se alimentar, você já diga ao Eterno, se ele fez algo contra mim, que seja para ele, não para mim, este pecado. Porque o pecado, ele também é entendido como sem querer. Com isso, é importante fazer o vidui antes de dormir e todos os dias nas rezas, para assim nós estarmos colocando diante do Eterno também estes pecados que a gente nem sabe que cometeu. Agora a gente tem pergunta sobre o Shabat. Pode assistir filme no Shabat? Baruch Hashem. O filme sendo de assunto da Torá, sim, pode ver filme no Shabat. Contudo, infelizmente, as produções de filmes que nós conhecemos, eles têm mais mentira do que verdade sobre a Torá. Então fica a critério dos irmãos. Contudo, é melhor não misturar o santo com o profano. O Shabat é um dia de santidade. Volte-se ao estudo da Torá, às práticas da reza e também aos estudos concernente às festas. Inclusive, estamos chegando a Purim. É uma oportunidade maravilhosa e um tempo que você pode dedicar. Posso falar de trabalho e jogos no Shabat? É dito que devemos cuidar de nossas próprias empresas no Shabat. Isso quer dizer que tudo que venha a ser do nosso cotidiano, ou seja, aquilo que é profano, deve ser deixado de lado no Shabat. Vamos falar sobre coisas sagradas. Pode acender fogo no Shabat? É proibido, veementemente na Torá, acendermos fogo no Shabat. Temos que ter bastante cuidado quanto a isso. Acendermos então a vela de Shabat até 18 minutos antes do Shabat. É muito bom para trazer vida plena e também para evitarmos acender o fogo durante o período do Shabat. O fogo, ele tem vários significados. Um deles é acender a gvurá do Eterno. O fogo é a raiva, é a bravura, é o julgamento. E podemos estudar com os nossos sábios a respeito disso, que quando acendemos fogo no Shabat, acionamos o Satã para entrar em julgamento contra as nossas almas. Pode dormir até tarde no Shabat? No caso, antes de começar, as rezas. Se você já sabe o horário da reza, certifique-se de acordar antes que comece,
para que você participe da reza desde o início. É importante se dedicar ao serviço divino no Shabat. Se nós dormimos no momento do serviço divino, isso é visto como negativo pelos anjos e eles podem nos atacar. Os anjos não gostam de ver os seres humanos dormindo no momento de trabalho, nem do cotidiano e também do trabalho divino. É importante sabermos que existe um pecado muito grave para quem dorme no estudo de Torá. Não devemos deixar os nossos corpos dominar as nossas almas, pois o Shabat é um dia de serviço divino. O descanso é para o corpo. As almas estão trabalhando para o eterno. Pode brigar, discutir no Shabat? Assim como não podemos acender o fogo, como eu disse que ele está ligado a isto, a raiva, também não podemos nos enraivecer no Shabat. Quando nos enraivecemos no Shabat, estamos acendendo fogo. Então temos que evitar discussões, brigas e ficarmos nervosos no Shabat. Pode ser que alguém fora venha nos perturbar para isto? Pode. Respire. A raiva, você não pode controlar de ela chegar em você, mas você pode controlar ela não sair de você. Então, caso você sinta o estresse, o nervoso, a raiva, pare, respire 3 vezes, lembre-se que é Shabat e consagre aquele momento a Deus e releve toda a situação para que você não acenda o fogo no Shabat. Posso mexer no celular ou fazer piadinhas no momento da reza? Nunca, jamais, nem no Shabat e nem em nenhum momento de reza. Como eu disse, não devemos misturar o profano com o santo. É como misturar o leite com a carne. É a mesma coisa. O Eterno detesta que se misture as energias. Por isso o homem caiu, porque ele entrou em contato com as duas energias, o bem e o mal, e misturou todas elas. O problema está na mistura. Não devemos mexer em coisas do cotidiano, falar e muito menos brincar no sentido de zombaria. Jamais no Shabat e em momentos de reza. Uma irmã perguntou, pois ela tem dúvidas, sobre escrever, desenhar, entre outras práticas como esta, no Shabat. Baruch Hashem. Eu vou ler para vocês as 39 proibições do Shabat, que foram decretadas por nossos rabinos, porque o Shabat foi dado para que o homem não trabalhasse naquele dia. E naquela época, eles estavam em construção do Mishkan. Então, todas as 39 obras que faziam no Mishkan foram proibidas para não ser feitas no Shabat. Vou falar quais são para vocês. Arar, semear, colher, agrupar feixes, debulhar, dispersar, moer, peneirar, fazer massa, assar, tosquiar, lavar a lã, desembaraçar a lã, tingir a lã, fiar, tecer, cortar, escrever, apagar, construir. Tudo isso é proibido no Shabat. Temos que entender que todas essas coisas são proibidas no sentido de trabalho. Se você for escrever algo do shiur para que você aprenda aquilo, fique como um exercício para você, uma anotação para que você faça um estudo posterior, é permitido que seja escrito. Nós, judeus tradicionais, permitimos. Contudo, existem vertentes, como já falamos, judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, que não permitem nem mesmo acender a luz de casa no Shabat, certo? Nós, judeus tradicionais, já não levamos a energia elétrica como fogo. Podemos acender a luz de casa no Shabat. Podemos tomar banhos no chuveiro elétrico no Shabat. Se for chuveiro a combustão de gás, não. Assim como também devemos evitar o uso do automóvel, porque o automóvel faz combustão e queima da gasolina com fogo. Devemos evitar no Shabat qualquer tipo de ação que não seja ligada ao Shabat. Se eu vou escrever para um serviço do Shabat, posso escrever. Se eu for apagar no serviço do Shabat, no sentido de ser um shiurim que eu estou ministrando para os irmãos ou que eu estou aprendendo, posso apagar o que eu escrevi. Mas se for uma conta da escola, uma conta do cartão de crédito que eu vou pagar, escrever algum recado para dar para alguém, eu não devo escrever no Shabat. Escrever uma carta para um parente ou um amigo, não devo escrever essa carta no Shabat. Eu devo deixar passar o Shabat para fazer minhas anotações cotidianas.
Tudo que é para o cotidiano, que é chamado de profano, deve ser evitado no Shabat. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Estou no Shabat e passei mal. Eu posso ir ao médico? Sim, a vida está em primeiro lugar. Caso você sinta-se mal, precise de ajuda médica, ou precise fazer um chá correndo, alguma coisa do sentido, pode até acender o fogo para fazer esse chá. Mas se tem outras maneiras de acudir, que não seja acender o fogo, que use as outras maneiras. Se é necessário utilizar o carro para levar até o hospital, use o carro, vá até o hospital. Não há como guardar o Shabat se não estiver vivo. É necessário que a pessoa esteja viva para que guarde o Shabat. Com isso, a vida está em primeiro lugar. Existem apenas 3 coisas que não podemos fazer. Precisamos cumpri-las, mesmo que vamos perder nossa vida. Estas 3 coisas não incluem um Shabat. Estas 3 coisas são idolatria, assassinato e relação sexual ilícita. Apenas estes 3 pecados, mesmo que alguém force a sua vida, deseje então a morte, ao invés de praticar estes pecados. Caso um ente querido falece e o velório acontece no Shabat, posso ir para prestar meus sentimentos? Existe uma mitzvah em acompanhar o morto. No caso, o morto, o próximo, o parente, né? Existe essa mitzvah. É necessário que você cumpra também essa mitzvah. Assim como o Shabat é cumprido, essa mitzvah também deve ser cumprida. O Shabat existe uma data específica, mas esta outra mitzvah não tem uma data. A gente não tem controle sobre a vida. Não tem um momento que a pessoa morre, né? Ah, não, vai morrer só até sexta-feira de tarde e depois vai só morrer de sábado de noite em diante. Então não existe isso. Então, se acontecer a morte no período do Shabat, você precisa prestar o luto, você precisa prestar o serviço de cuidado com o defunto e ter aquele, como é que eu posso dizer, todo aquele trabalho que deve ser feito ao morto e também aos familiares ao redor. A irmã perguntou se ela pode alimentar o fogo no Shabat, uma situação de fogão de lenha. Numa situação de quem mora na roça, né, que tem um fogão de lenha, e este fogão serviria então para manter o alimento aquecido, infelizmente não tem como ficar alimentando o fogo. Pode-se então, antes do Shabat, deixar bastante lenha, o máximo que puder manter ali o fogo queimando, e não tocar mais naquilo, não soprar o fogo, não alimentar com mais gravetos, nada disso. Deixar que queime até terminar ali a lenha que foi colocada no fogão. Assim também, em questão de fogueira, todas essas situações, não podemos estar aumentando a chama, porque quando nós alimentamos a chama com mais madeira, aquilo vai fazer o fogo crescer. Então, é como se eu estivesse fazendo ele se acender, levantar. A mesma situação de não poder, né, iniciar o fogo. A mesma coisa. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eu agradeço a oportunidade de estar participando do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas em questão ao judaísmo, ao Shabat. E vale ressaltar que tem vídeos aqui no canal a respeito sobre várias coisas como essas que a gente citou, né? De uma forma mais aprofundada. Vocês podem estar maratonando para poder tirar as dúvidas. Baruch Hashem. Ficou lindo, continua, mãe. Ai, Diogo. Ficou ótimo. Se caso vocês tiverem mais alguma dúvida, queiram saber mais alguma coisa sobre o nosso povo lindo judeu, ou sobre o judaísmo, sobre o Shabat, põe aqui no comentário, né? Deixe no comentário todas as suas dúvidas pra gente estar fazendo mais vídeos como esse. Obrigada, tchau. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Levitraot e Kol Hatovim. Tudo de bom pra vocês.